Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um estudo da Calvary Santos. Nós estudamos a Bíblia de capa a capa, né? Nós estamos nesse domingo no capítulo 14 do Evangelho de João e creio que seja uma palavra bem encorajadora para você. A palavra de Deus, né, sempre nos surpreende, nos mostra quem Jesus é e nos mostra com mais profundeza o quanto nós precisamos dele, né, quem nós somos e quem nós precisamos ser. E eu espero que você esteja aberto hoje para ouvir da parte de Deus, que o teu coração, o seu coração seja como um solo fértil, que possa receber essa semente da palavra. Nós estamos aqui agora no Evangelho de João, capítulo 14, e nós estamos, né, nessa última parte assim de Jesus com os seus discípulos, que é a última ceia, em que ele tem bastante coisa para falar, as últimas instruções, e nós vimos semana passada que ele passou para eles um novo mandamento. Tinha um mandamento que ele queria que eles soubessem, né, para esse período, esse tempo, quando ele não estivesse mais. Esse novo mandamento foi: amem-se uns aos outros. Como? Ele falou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Né? Como eu os amei. Esse mandamento é novo, porque Jesus falou, né, com a nova aliança, mas é novo na extensão também do amor de Jesus. E nós vimos semana passada, logo ali, dois exemplos de como Jesus amou os seus discípulos. Dois exemplos que foram Judas, o traidor, que Jesus amou, dando várias oportunidades para se arrepender, e mesmo assim ele seguiu o seu plano infernal, né? E o outro discípulo foi Pedro. Pedro que negou Jesus, né? Mas ele ainda se gabou do amor dele, que na verdade era imaturo e infelizmente fraco, né? E nós vimos que nós podemos só viver esse mandamento, só amar uns aos outros com o amor de Deus, o amor ágape, uma vez que nós entendemos, em primeiro lugar, o amor de Jesus por nós e uma vez que nós recebemos esse amor para dar para outros. Chegando no capítulo 14, hoje, os primeiros 14 versículos, nós vamos falar sobre a fé em tempos perturbadores. Fé em tempos perturbadores. Quando algo acontece que nos perturba, seja uma situação econômica, né, uma situação familiar que a gente está vivendo, de saúde, tudo, né, que está acontecendo nesse mundo, na verdade, nesse momento, né? Parece que a resposta padrão, seja de cristãos ou não cristãos, é fé em Deus. Fé em Deus. Né? Só Deus. Só Jesus. Né? Com esse problema aí. Mas isso não ajuda ninguém. Né? De que fé nós estamos falando? Não basta apenas afirmar: eu creio em Jesus, fé em Deus, aí vai dar tudo certo. Como se tudo... Só fala fé em Deus e tudo acaba em pizza. Creia apenas que Ele existe, né? Creia que Ele está por aí, que de alguma forma Ele vai ajudar. Não, você precisa crer algo específico em relação à sua situação, aquilo que você está passando. A fé precisa ser algo concreto, né? Aquilo que você pode se agarrar. Precisa ter substância, não apenas uma frase, uma proclamação vazia, mas uma promessa da parte de Deus que você, né, recebe para si mesmo e assim se torna uma âncora no mar perturbado e turbulento. Então, quando Jesus diz, e diz várias vezes, creiam em mim, né, ele vai dar várias âncoras, né? Na verdade, são quatro que a gente vai ver hoje, quatro âncoras em que a gente precisa crer, a fim de que o nosso coração não fique, né, perturbado, não se afogue no mar da perturbação. Vamos ler os primeiros 3 versículos, de 1 a 3, para ver como Jesus começa essa palavra aqui. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se o for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam
onde eu estiver. Jesus falou, não se perturbe o coração. Então, obviamente, eles estavam perturbados no coração, né? E a gente pergunta, mas a gente isso pode acontecer? Será que um cristão pode ter o coração perturbado? Sim, pode, porque até Jesus ficou com o coração assim. Nos últimos capítulos, 3 vezes a gente vê a mesma palavra no original, eh, quando Lázaro morreu, quando ele pensou na sua própria morte, quando ele falou da traição de Judas. 3 vezes o coração de Jesus estava assim. E os discípulos naquele momento tinham bastante razão, né? Razões, motivos para ficarem perturbados no coração. Eles estavam discutindo quem era o maior, né? Quando eles estavam entrando naquele aposento, naquela sala, e Jesus se humilhou, né? E lavou os pés deles, dando uma lição para eles. Eles tinham acabado de ouvir que o mestre deles seria traído. Jesus afirmou que ele deixaria eles muito em breve. Pedro e os outros prometeram dar as suas vidas para Jesus. E Pedro acabou de descobrir que, na verdade, ele negaria Jesus. Essa ceia toda tinha um gosto de algo final, né? Eles estavam percebendo que o tempo junto que eles tinham estava chegando ao fim. Então eles tinham muitas razões para deixar o coração pesado e perturbado. E nós, obviamente, temos muitas razões, motivos também, para que o nosso coração fique assim. Em primeiro lugar, como Pedro e os outros estavam lidando com as suas próprias fraquezas, nós também lidamos com essas situações. E quantas vezes a gente faz o que a gente não quer? E o que a gente tanto gostaria de fazer, a gente não consegue fazer. Esse, às vezes, é o grande dilema de muitos cristãos. Nós tentamos agradar a Deus e falhamos. E quanto mais nós olhamos para nós mesmos, mais deprimidos a gente fica. Esse grande pensamento é a sensação de derrota, né? Como que eu vou viver essa vida? Paulo ecoa essa sensação, esse sentimento em Romanos 7:24, quando ele fala, miserável homem que eu sou, eu não consigo. Mas graças a Deus, depois de Romanos 7, vem Romanos 8. Mas Romanos 8 fala da vida do Espírito. E por isso é importante que vem Romanos 8 depois de Romanos 7. Assim como depois dessa palavra hoje vem, a partir do versículo 15, o ensino sobre o Espírito Santo. Então, se esse é um grande problema que traz perturbação para você, não perca o próximo estudo, que a gente vai ouvir bem mais sobre o Espírito Santo e como superar o miserável homem que a gente é. Mas além da luta que a gente tem com nós mesmos, muitas vezes são circunstâncias externas que nos trazem perturbação. Jesus mesmo afirmou em João 16:33, neste mundo vocês terão aflições. Jesus optou por não tirar a gente desse mundo, mas por deixar aqui, né? Então nós estamos sujeitos a todas as mudanças do planeta, em escala grande e escala pequena. Sejam coisas internacionais que nos afetam, sejam coisas no bairro ou na nossa família imediata que nos afetam. Todas as mudanças econômicas, climáticas, biológicas, guerras que acontecem, podem nos afetar de alguma forma. O fato que a nossa vida é tão vulnerável, que a nossa vida é tão finita, né? A única certeza que a gente tem nesse mundo é que tudo muda e tudo vai mudando, menos Jesus, que eu mesmo. Jesus permanece o mesmo. E Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. É assim. Porém, ele continuou falando em João 16:33, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então o coração pode ficar perturbado, e às vezes até por um período, mas não precisa continuar assim. Não precisa ficar assim. Jesus diz que nós podemos ter ânimo. Se o seu coração está perturbado hoje, Jesus diria, tenha ânimo.
Se anima, creia, porque no final essa é a vitória sobre o mundo. 1 João 5,4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Creia e se anima. E ele diz aqui no versículo 1, creiam em Deus, creiam também em mim. Em primeiro lugar, tirem o foco de vocês mesmos. Tirem o foco do problema, da situação, coloquem os olhos em Deus. E a gente fala, bom, aí vem Deus, vem Jesus também, creiam em mim. Ah, Senhor, todo mundo fala, fé em Deus, ânimo. Parece uma frase até motivacional, né? Que não pega muito quando o teu coração tá sobrepeso, né? Muito pesado. Mas você vai se animar uma vez que você considera em que podemos crer. E o que Jesus nos proporciona em quem nós devemos crer. Se a tua perspectiva hoje não te dá muito ânimo, então a tua perspectiva precisa mudar e ser corrigida, a fim de que você possa enxergar tudo que Jesus preparou para você. E isso é, em primeiro lugar, vou ler mais uma vez o versículo 2, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Jesus nos preparou um lugar. O primeiro ponto que nos traz ânimo é quando nós temos fé em relação ao futuro. Esse futuro, resumido para todo cristão, é: você vai para o céu. Você vai para o céu. Nada nesse mundo, nada que possa acontecer, mesmo que seja ruim e péssimo, um pensamento no céu vai conseguir colocar ânimo no nosso coração, vai conseguir tirar o peso do nosso coração, vai colocar um sorriso no nosso coração. Você vai para o céu. E Deus fala, essa é a casa do meu Pai. É a casa do Pai. O céu é ilustrado como se fosse uma casa. Uma casa, para nós, a gente lembra de família, de comunhão, de segurança, paz, de descanso, de ficar à vontade. E a casa do Pai, em cujos braços você pode se lançar, o Criador que nos fez, que nos ama, é seu Pai que está esperando por nós. E essa casa do Pai, Jesus disse, há muitos aposentos, ou há muitas moradas. Quer dizer, não falta espaço. Tem espaço para você, tem lugar para todo mundo, para todos os pecadores. Até o pior dos pecadores que se arrepende tem lugar no céu. E não tenha dúvida disso. Jesus mesmo falou, se esse lugar não existisse, se por acaso não tivesse lugar para você, eu teria dito. Jesus é honesto o suficiente, ele é totalmente honesto para nós falar a verdade. A gente não vai ter uma reforma lá no caminho, né, como aconteceu com a aposentadoria, de repente não tem, de repente, algumas cláusulas ali em letra pequena no final do contrato. Não, aí você chega lá, dependendo da data de nascimento, você vai ter que pegar o último lugar da fila aqui. Você não tem anos trabalhados suficientes no reino de Deus, espera mais um pouco. Volta depois, talvez tenha lugar mais para frente para você. Não tem nada disso, senão Jesus teria dito: há lugar suficiente para todos que creem, todos que se arrependem. E Jesus, ele disse: eu fui, eu vou, né? Eu vou preparar lugar para vocês. Ele foi preparar esse lugar para nós. E é dito que se Jesus levou 6 dias para criar todo o universo, e apesar da queda, a gente olha para toda a criação e mesmo assim é tão bonita, é tão linda. Como será o céu que Jesus tem preparado por mais de 2000 anos? Não tem comparação, né? Não tem comparação, você vai para o céu. Mas também é verdadeiro que Ele nos prepara para o céu. Não apenas o céu para nós, mas também nós para o céu, inclusive através de situações perturbadoras, né? Inclusive através dessas coisas que nos fazem crescer. Pelo menos deveriam fazer a gente crescer e não ficar estagnados. Jesus foi, como na época e na cultura deles,
um noivo foi para preparar o lugar para a sua noiva, né? Ele ia adiante para preparar o lugar e depois voltar a buscar a sua noiva. Ele ia cheio de amor, ansioso para trazer a sua noiva para esse lugar maravilhoso. Para nós cristãos, obviamente, as bodas do Cordeiro, né? A junção, a união entre Jesus e a sua igreja. E essa mesma imagem da cultura na época a gente tem na parábola das 10 virgens, né? Quando o novo foi, né? E ele voltou de repente à noite, né? E para buscar a noiva. Só que 5 dessas 10 virgens estavam prontas porque tinham o seu óleo preparado. E o óleo é uma figura que representa o Espírito Santo, né? Vamos ver no próximo estudo. Mas Jesus, assim como ele foi preparar um lugar para a sua noiva, ele vai voltar para buscar a sua noiva, né? Versículo 3. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Esse é um texto absolutamente explícito sobre a volta de Jesus. A gente pode ligar esse texto com textos como 1 Tessalonicenses 4,17, onde Paulo disse: depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. O arrebatamento, esse momento que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, quando Jesus vem e tira, né, todos que são seus, toda a sua igreja da terra. Mas para muitos o arrebatamento virá como ladrão à noite, como para algumas dessas virgens da parábola. Mas nós não precisamos ser pegos de surpresa, né? Nós que estamos esperando que esse momento chegue a qualquer hora, não precisamos ser surpresos, porque nós sabemos que os sinais estão mostrando que isso pode acontecer a qualquer momento agora. De qualquer forma, nós podemos esperar ansiosamente pelo céu, porque Jesus vai estar ali, né? Ele falou, para que vocês estejam onde eu estiver. O céu só é céu porque Jesus está lá. Ninguém quer estar no céu porque as ruas são de ouro, porque tem aquele lago e tudo mais. Não, todo mundo quer estar onde Jesus está. E Jesus vai estar no céu, então nós queremos estar no céu. E é tão maravilhoso pensar que ele tem que gostar muito da gente, né? Às vezes a gente fica surpreso o quanto amor Jesus tem, mas ele gosta tanto da gente que ele nem pensa em ficar sem a gente para o resto da eternidade. Ele não quer mais se livrar da gente. Vocês vão estar onde eu estiver. Então, creia em Jesus. Tenha ânimo. Você vai para o céu. Fé em relação ao nosso futuro. Mas fé também, esse é o segundo ponto, em relação ao presente. Vamos ver os versículos de 4 a 7. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Fé em relação ao presente. Os discípulos até aqui já viveram bastante tempo com Jesus. Eles deveriam ter entendido um pouco mais das coisas básicas. Mas aí vem Tomé, né? E a honestidade de Tomé só mostra que até o final eles não tinham entendido todas as coisas, não. Ainda estavam meio perdidos, né? Mas eu diria obrigado, Tomé, pela honestidade, porque isso nos dá esperança. Todas as vezes que a gente é muito lento em entender as coisas simples do reino de Deus. Mas Tomé aqui parece que nem sabia para onde Jesus estava indo, como se fosse uma outra cidade. Então, duas perguntas aqui que nos chamam a atenção: para onde vai e como faz para chegar lá?
A segunda, como fazer para chegar lá, é irrelevante se você não tem a resposta para a primeira pergunta, para onde você vai. Para onde você vai quando você morrer? E não é como os ateus falam, eu vou debaixo da terra e os vermes vão me comer e chega, acabou. Isso daí, debaixo da terra, vai ser apenas a tenda, o nosso corpo. Mas o nosso espírito vive para sempre, ou com Deus ou separado de Deus. E geralmente eu tenho percebido que as pessoas querem ir para o céu. Então, como você faz para chegar lá? E aí Jesus dá a resposta. Ele, versículo 6, respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a sexta declaração de Jesus dizendo: eu sou Deus. Talvez a mais conhecida até. Declarando que ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus que chamou Moisés com esse nome, e tirou o povo de Israel do Egito, aquele que sempre existiu e que sempre vai existir. Mas a resposta para essa pergunta, para onde você vai, para onde eu vou, como eu chego lá, como a gente chega lá onde o Senhor está? A resposta é: eu sou. A resposta é eu, a pessoa de Jesus Cristo. Como que eu faço para chegar no céu? Não tem um mapa que você segue passo a passo. Ah, eu dou 10 passos para cá, 10 passos para lá e agora eu chego. Não é um método, né, para que você possa se aperfeiçoar a sua vida, a sua própria vida, seja através da evolução, das boas obras, de meditação e chegar em níveis, né, cada vez mais perto de Deus. Nada. Nada que a gente faz ou deixa de fazer pode nos fazer dignos do céu. Só Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Ele nem disse eu vou mostrar o caminho para vocês. Ele disse eu sou o caminho. Você quer saber como chegar lá? Então siga-me. É uma pessoa. Tenha um relacionamento com Jesus. É isso que leva para casa. Não siga um estilo de vida, um conjunto de regras. Não. Siga-me. Siga Jesus Cristo. Esse relacionamento vai levar você para a casa do Pai. Ele ainda adicionou, que nem fazia parte do, né, diretamente da pergunta de Tomé, ele também falou: Eu sou a verdade. Essa afirmação é uma afirmação absoluta, né? Só pode ter uma verdade. Não pode ter várias verdades. Tem a tua verdade, a minha verdade, a verdade deles. Não. A verdade é absoluta. E no momento em que alguém afirmar não existe verdade absoluta, ele acabou de fazer uma afirmação absoluta. Então, ou é ou não é. Jesus também não disse que ele ensinaria a verdade, mas ele disse: Eu sou a verdade. Fica comigo. Você quer saber a verdade? Me siga. E você vai descobrir a verdade através de um relacionamento comigo. Ele ainda adicionou: Eu sou a vida. Eu sou a vida para você aqui nessa terra. Sem mim você não respira. Sem mim os seus órgãos não funcionam. Sem mim não existe vida na terra. Não existe um universo perfeito, uma distância perfeita entre o Sol e a Terra. Sem mim também não há vida após a morte. Mas eu sou a vida para você, a vida como Deus a intencionou. Jesus não disse: Eu te dou alguns passos para se dar bem na vida, eu te conto alguns segredos da vida. Não, ele disse: Eu sou a vida. Você quer vida? Então fique comigo, que através do relacionamento comigo você vai experimentá-la. E ainda disse no versículo 6: Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Ninguém a não ser através de mim, por mim. Não é um caminho entre muitos, não é uma verdade, não é um tipo de vida, mas é o único caminho, a única verdade, a única vida. Existem outros caminhos? Claro, você pode escolher tantos caminhos que o mundo oferece, mas nenhum deles leva à casa do Pai. Jesus leva à casa do Pai.
Sem Jesus, você vai se perder, você vai ser enganado, você vai ter uma existência longe da vida como Deus intencionou. Mas com Jesus, você chega lá, você chega aos braços do Pai, porque você escolheu crer que Jesus é o único. Creia. Eu ainda quero falar para você que está com o coração perturbado para ter fé para o presente, porque Jesus disse eu sou, não eu vou ser ou eu fui, porque na verdade Deus só existe no presente, né? Deus não existe, né, não tem passado, não tem futuro, ele é eterno, ele está no eterno agora. Eu sou, ele disse. Então não deixe o seu coração ficar perturbado. Se você se sente perdido nesse momento, se você está meio sem direção, sem saber para onde ir, creia que Jesus é o caminho para você nesse momento. E você vai saber qual é o caminho exato naquele momento se você ficar com Jesus e perguntar para Jesus. Ele é isso para você. Se você está confuso nesse momento, sem saber o que acreditar ou pensar, que com tantas informações que vêm, você não sabe mais, então creia que Jesus é a verdade para você nesse momento. E mais ainda, se você se sente meio morto, apagado por dentro, se você está sem vontade de continuar essa vida assim, talvez até prestes a desistir, creia que Jesus é a vida para você nesse momento. Creia no presente. Tenha fé no presente em Jesus. Jesus é o único caminho para Deus. Por isso ele disse, né, que não tem como ver o Pai sem ver Ele. Conhecer Jesus é conhecer o Pai. Sem perceber, né, esses discípulos já tinham aprendido muito sobre a natureza de Deus, só por estar junto com Jesus. Mas a revelação perfeita ainda estava por vir, né? A revelação perfeita de Deus seria agora em diante, daquele momento em diante, porque viria o amor perfeito de Deus demonstrado na cruz e o poder de Deus demonstrado através da ressurreição. Tenha fé no presente, mas tenha fé também em relação ao relacionamento entre Deus, Pai e Filho, versículos de 8 a 11. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Agora foi Filipe que interrompeu Jesus com o pedido de ver o Pai. Mas ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. A gente viu isso no Antigo Testamento, que Moisés pediu para ver a glória de Deus. E ele teve que se esconder na fenda da rocha, né? E só viu as costas. Porque é isso que Deus falou para ele. Você não pode me ver e ficar vivo. Jesus então fala para ele: tanto tempo você está comigo, tanto tempo você não entendeu essa questão essencial? Os discípulos acompanharam Jesus por tanto tempo e é triste que eles não entenderam mais ao longo desses 3 anos e meio. Principalmente em relação ao relacionamento entre o pai e o filho. Será que eles não tinham percebido que Jesus e o Pai tinham uma comunhão especial? Que tudo que Jesus fazia, em tudo, ele dependia do Pai. Nada ele fazia sem ele e sem consultar ele. Tudo que ele fazia era um reflexo do Pai. E por isso ele fala: Você não me conhece? Ele não fala: Você não conhece meu Pai, ainda que eu queria mostrar. Você não me conhece?
Porque conhecer Jesus é conhecer o Pai. Ver Jesus é ver o Pai. Jesus veio para mostrar como Deus é. O mesmo coração, o mesmo caráter, a mesma natureza, a mesma forma de tratar o ser humano, mostrando o que realmente é importante para ele. Tudo isso está em Jesus. E o que Jesus mostrou. Ele fala, se você não crê isso, então creia. Então creia agora. Talvez Filipe quisesse ver o Pai com os próprios olhos. Agora nos mostra o Pai, então, já tem falado dele. Mas ele não precisava ver Deus, o Pai, com os próprios olhos, porque a própria fé seria o suficiente, né? Você pode ver com os olhos da fé. Apenas creia nas minhas palavras. O que Jesus disse é a mesma coisa para nós. Nós podemos crer apenas naquilo que Jesus disse. Se ele é a verdade, né? Então nós podemos crer. Ou ele disse, pelo menos creiam por causa das minhas obras. Vocês não veem que só pode ser o poder do Pai fazendo isso? Vocês não entenderam através das minhas palavras e através das minhas obras que eu sou, eu e o Pai somos um. As minhas palavras não são apenas minhas, mas são do Pai. As minhas obras não são apenas minhas, mas são as obras do Pai. Não tem como separar um do outro, nem em pensamento, nem em palavras, nem em ação. Ver Jesus, então, é o que nos basta. Como Felipe falou, nos mostra o Pai, isso é suficiente. Ver Jesus é o suficiente. Por isso a gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, a gente busca o Senhor, a gente busca comunhão com Ele, porque através dele a gente vê o Pai. E o ponto que eu quero trazer para nós é que Jesus trouxe essa mesma intimidade de pai e filho para nós. Porque quando ele morreu, disse que o véu que separava o homem da comunhão com Deus Pai foi rasgado. Em Jesus nós somos agora um com Ele. Nós estamos nele e Ele em nós. A fim de que as nossas palavras sejam Jesus falando. A fim de que as nossas ações sejam Jesus agindo. E esse é o grande segredo da vida cristã. Como Paulo falou em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Agora, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele em mim e eu nele. Essa comunhão de Jesus e o Pai nós temos também. Claro que isso não tira a responsabilidade né, que a gente tem pelas nossas palavras e atos, mas mostra a autoridade e o poder que a gente pode ter nas nossas palavras e ações quando nós estamos completamente rendidos a Jesus. Assim ele pode fazer infinitamente mais. Assim as nossas palavras, mesmo, né, uma palavra, né, poucas palavras podem ter um impacto que a gente jamais poderia ter nem com um grande discurso. Uma ação só de misericórdia pode ter um maior impacto do que a gente poderia ter alimentando milhares e milhares de pessoas. Se é feito através dele, ele em nós e nós nele. Então tenha fé, creia que você tem esse relacionamento, pode ter esse relacionamento com Jesus. E para terminar, versículos de 12 a 14, nós vemos o quarto ponto, a fé em relação à obra que Deus ainda tem para nós. Vamos ver, versículo 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A obra de Jesus, obviamente, não parou quando ele foi para o Pai, mas continuou através de nós, através da sua igreja, seus discípulos. E você ainda está aqui porque Deus ainda tem um plano para você. Você ainda está aqui porque Deus tem uma missão que resta para você. Então, se o seu coração está perturbado, lembra,
que Deus ainda tem algo para fazer em e através da sua vida nessa terra. Você tem um propósito no reino de Deus. Porque no final, sem propósito, a gente desfalece mesmo. Para que a gente vive? Todos nós precisamos de um propósito. Eu digo, todos nós precisamos de um propósito espiritual. O nosso lugar no reino de Deus. Então tenha ânimo, tenha empolgação com aquilo que Jesus preparou para você aqui. Porque ele disse, quem crê vai fazer as mesmas obras que eu. Como, por exemplo, Mateus 11:5, né? João perguntou, a gente deve esperar outro ou você é o Messias mesmo? O que você faz? Né? Ou que sinal você nos dá? E Jesus fala, diga para eles o que aconteceu, o que está acontecendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Para aquele que crê, vai fazer as mesmas obras de Jesus. Aquele que é um discípulo, que ele está falando aos discípulos, aquele que nega a si mesmo, aquele que toma sua cruz e segue Jesus, ela vai fazer as mesmas coisas que Jesus. Aquela pessoa que não faz para si mesmo, para a sua glória, mas para a glória de Deus. Os apóstolos, nós até temos o relato, fizeram as mesmas coisas. O livro de Atos nos mostra. Pedro e João curaram um aleijado, Pedro trouxe Dorcas de volta à vida, Paulo curou doentes, expulsou demônios e muito mais. E na verdade, olhando para o livro de Atos, é o Espírito fazendo essas obras através dos discípulos. Né? É o mesmo Espírito que hoje está em nós, querendo fazer as mesmas coisas. Né? E ainda pode fazer as mesmas coisas, como no livro de Atos, como Jesus fez. E Jesus fala, além disso, não só as mesmas coisas, mas coisas maiores. E aí, muitas pessoas no passado têm pensado, o que será que é? Né? Primeiro, é impossível pensar em milagres maiores do que Jesus fez. Ele andou sobre as águas. Ele multiplicou alimento para milhares de pessoas. Ele trouxe de volta Lázaro depois de ficar no túmulo por 4 dias. Ele morreu pelo pecado do mundo. Ninguém pode fazer isso, obviamente. Então, coisas maiores não fala sobre coisas ou milagres mais sensacionais, curas mais espetaculares, mas fala de um maior alcance e magnitude, uma maior expansão. Ele mesmo explica, porque eu estou indo para o Pai. E posteriormente a gente vai ainda ver que quando ele foi para o Pai, o Espírito Santo foi enviado. Então, a partir desse momento, todo cristão é um pequeno Cristo com o poder do alto sobre si, levando o reino para mais lugares e para mais pessoas do que Jesus poderia em todo o seu ministério aqui na terra. Só no dia de Pentecoste nós lemos que 3.000 pessoas foram salvos. Mais pessoas se converteram num dia, no dia de Pentecoste, quando o Espírito veio sobre a igreja, do que provavelmente no ministério inteiro de Jesus na terra. Ou pelo menos em um dia do ministério de Jesus, com certeza. Em uma geração, o evangelho se espalhou pelo Império Romano, enquanto Jesus só andou pela terra de Israel. Ele estava limitado dessa forma, mas agora somos eu e você que continuam fazendo a obra de Jesus. Em lugares onde Jesus nunca pisou o seu pé físico, com pessoas que Jesus nunca alcançou enquanto ele estava aqui. Essas são as coisas maiores. Você faz parte disso. E Jesus termina com um pensamento importante, versículos 13 e 14. Essa obra toda que ele fazer vai ser feito como? Através da oração. Essa obra será realizada através da oração. E a promessa que ele dá para a oração
nesse sentido, nesse contexto, é um cheque em branco. Agora pense o que você quer fazer. Mas é para fazer a obra de Jesus. Não é para os nossos desejos egoístas, né, como coisas materiais, mas para nós, vingança e tudo mais. Não é para as coisas carnais, mas espirituais. Você quer fazer a obra de Jesus? Então, ore, peça no nome de Jesus, que mais nada é do que pedir segundo a natureza, segundo o caráter de Jesus. E ele diz: o que você pedir, eu farei. O que a gente pedir, Jesus vai fazer. Então pensa grande, sonha alto. Quais os desejos? Isso é novo ânimo para um coração perturbado. Saber que Deus quer que você seja parceiro na obra dele aqui na terra. Isso é momento agora não para ficar perturbado, mas tirar todos os impedimentos, obstáculos na nossa mente, tudo que nos diz: ah, não dá para fazer isso. Ah, não dá para fazer aquilo. Ah, peraí, eu não consigo imaginar. Não, não imagina como ele vai realizar. Não pensa com que recursos, com que pessoas, como Jesus vai fazer isso. Só pensa, sonha, ore, peça em nome de Jesus. E 2 vezes Jesus disse: eu farei. Jesus vai fazer o que você pedir para a glória de Deus Pai. Quais os seus sonhos espirituais? Quais as expectativas que você tem ainda na sua vida, o que aconteça? O que você tanto sonha para a sua igreja, para as igrejas na sua região, para a igreja brasileira, para a igreja no mundo, para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus? O seu coração está perturbado hoje? Então confie em Jesus. Confie no fato que, se você é cristão, você vai para o céu. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para você hoje, agora, nesse momento. Confie que Jesus está em você e você está em Jesus. Assim como Jesus está o Pai estava nele. E ainda confia que Jesus tem uma obra, uma grande obra para fazer em você e através de você. Isso deixa a gente animado. Tenha ânimo. Eu venci o mundo, Jesus disse. Coloca a tua fé em mim e você vai ver coisas maiores do que você já viu na sua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra de ânimo, de esclarecimento, Senhor. Obrigado por essa palavra que nos dá fé, porque no final é pelo ouvir, Senhor, a palavra que nós temos mais fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, em todas essas áreas, em relação ao presente, ao futuro, ao nosso relacionamento, Senhor, em relação à obra. Que mais ninguém, Senhor, hoje e nenhum dia, Senhor, mais para frente, precise continuar a ficar em perturbação, em preocupação, em ansiedade, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Espírito nos guie, nos mostre o que nós temos em Ti, Senhor. Tantas promessas ricas, Senhor, promessas preciosas, e que a gente possa, Senhor, reivindicar cada promessa, pegar para nós, aplicar para nós, viver, Senhor, para nós, e ver que essas promessas se tornam algo com substância na nossa vida. Uma torre forte, Senhor, uma âncora, Senhor, que não nos deixa ser levado para lá e para cá pelos ventos, Senhor, que vêm através das circunstâncias nesse mundo, através de doutrinas falsas, através, Senhor, de ataques do diabo. Que nada nos abale, Senhor, porque a nossa fé está em Ti. Esteja com cada um, Senhor, que está ouvindo nesse momento, irmãos e irmãs, Senhor, da Tua igreja, nos fortalece em Ti, Senhor, e continua nos usando para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que tenha um ótimo domingo, que Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, e espero ver vocês na semana que vem. E aqueles irmãos da igreja durante a semana também, através das nossas reuniões
Que Deus abençoe.